Estou pronto para ouvir. Reverendo Devalde, o senhor poderia se apresentar, contar um pouco do seu ministério, para nós iniciarmos essa entrevista? Mas, primeiramente, antes de começar o que você está solicitando, eu quero agradecer a gentileza, o privilégio que você, como pastor da primeira igreja presbiteriana de Barra, está me oferecendo de narrar alguns fatos relacionados com o ministério que Deus nos confiou. A você e a todo o conselho, e por que não dizer a toda a igreja, e que Deus abençoe na continuação do trabalho. Eu iniciei a carreira ministerial quando eu me apresentei ao presbitério do Rio Doce, onde eu fui aprovado como candidato ao ministério em janeiro de 1974. Cursei o curso de bacharel em teologia no Seminário Presbiteriano do Centenário, cujo seminário foi extinto pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Um fato interessante é que quando eu estava no terceiro ano, o presbitério Vale de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, estava com um grupo de pastor, ou 4 pastores, e que um seria jubilado e o presbitério não teria como subsistir. Então eu já tinha colegas que já me conheciam, o reverendo Antônio Sperber, e ele era o presidente no ano que nós mencionamos, e ele me perguntou se eu aceitaria uma transferência do meu presbitério para o presbitério dele, para que assim o presbitério não viesse a ser dissolvido pelo síndico. Então, prontamente, eu orei ao Senhor e dei minha palavra que, se fosse a vontade de Deus, o meu presbitério Rio Doce iria consentir a minha saída. E tudo deu conforme a gente pensou. E então eu cursei os 2 últimos anos, o 4º e o 5º ano, como membro do presbitério Vale de São Mateus. Terminei o curso no dia 8 de dezembro de 1968. Mas um fato interessante aconteceu nisso aí. Com a saída do pastor que se daria no início do ano de 1968, depois você corrige? Eu tenho que inverter aqui. Que o pastor seria jubilado no início de 1968. Então, a comissão executiva do presbitério Vale de São Mateus fez um documento para a diretoria do seminário em Vitória, perguntando se eu teria condição de ser ordenado fazendo o 5º ano, e se eu estaria à altura de cumprir o que a Constituição determina, que era exegese e tese. Então a comissão diretora do seminário respondeu favorável ao presbitério que eu teria condição, sim. Então, em 1967, eu preparei tudo o que era devido. E então, no dia 11 de fevereiro de 1968, eu fui licenciado. E no dia 25 de fevereiro de 68, eu fui ordenado. Quando eles me disseram, de hoje em diante você é pastor, e que me pediram para eu impetrar a bênção apostólica, eu tremi mais do que uma vara verde, como se diz. Suei muito, mas eu creio que eu realizei o que era certo em fazer. Então, durante o ano de 1968, eu pastoreei 2 igrejas
no norte do estado do Espírito Santo, cursando em Vitória o último ano, que era o 5º ano. Todo fim de semana eu viajava para a Barra de São Francisco. Naquela época não tinha asfalto, era estrada de chão, muita poeira, quando chovia era muita lama. E eu fazia um percurso todo final de semana, ida e volta, de 440 quilômetros. Deus me abençoou tanto que eu não tive nenhuma falha em todo o compromisso de itinerário que eu deixava. Então eu fui ordenado antes de terminar o curso. Quando eu cheguei no seminário, eu brinquei com os meus colegas: olha, agora vocês têm que me respeitar, porque agora eu sou a autoridade máxima aqui dentro do seminário. Não tem nenhum outro pastor aqui, então eu sou a autoridade máxima aqui. Então eles brincaram muito comigo, quiseram me dar um banho, eu saí fora, né? Eu sei que foi muito interessante e ao mesmo tempo comovente, né? E a sua história aqui em Barra do Piraí, como que começa? Eu recebi em 1985, eu recebi em 1985, eu só repeti aí para poder, depois você tem que corrigir, um convite do presbitério do presbitério de volta de Itaperuna. É o presbitério o quê? Esqueci o nome. Mas eu fui convidado para o presbitério que fazia a administração das igrejas de Itaperuna e outras igrejas. E eu fui colocado diante de um grande desafio, porque a igreja de Natividade queria ter um pastor só para ela, mas ela não tinha condição financeira. Então o presbitério colocou toda a situação e me perguntou: a igreja precisa de você e o presbitério também, você aceita o desafio? Eu assim, aceito. Fui para Natividade, pastoreei 3 anos lá. Nesses nos 2 primeiros meses do ano de 1985, um certo dia, o tesoureiro chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou há bastante tempo na tesouraria desta igreja, e nesses 60 dias nós tivemos uma arrecadação que eu nunca tinha visto na vida da nossa igreja. Então nós temos condição de sustentar, dar o sustento ao Senhor sem qualquer auxílio do presbitério. Então naquele período nós demos assistência a 2 congregações, reformamos os templos, projetamos uma casa pastoral para a sede e nós ficamos lá até o término quase da casa pastoral, faltando apenas o acabamento. Fiz a casa, mas não morei nela, para o serviço da igreja, que até hoje continua sendo a casa pastoral. E numa quarta-feira, já no final de 1987, eu estava voltando da igreja e passando em frente ao posto telefônico, a pessoa responsável diz assim: pastor, olha, tem uma chamada para o senhor, eu marquei mais ou menos para 9 horas. Se o senhor puder atender agora, eu volto a ligação e o senhor já vê o que estão querendo com o senhor. Então era o presbítero Joel, que foi o presbítero aqui, me fazendo uma consulta se eu aceitava vir para a Barra do Piraí, e que meu nome tinha sido indicado pelo reverendo Davi, que era naquela época o atual pastor. Eu falei assim: olha, eu não conheço a igreja, vocês não me conhecem. Eu disse: não, mas
nós já fomos informados que o senhor gosta de mexer com construção. E nós estamos para iniciar uma obra aqui do edifício de educação religiosa, salão social, e deu o esquema todo do que seria feito aqui. Eu disse, olha, eu vou conhecer a igreja. Se a igreja achar que eu sou o pastor que às vezes poderá dar certo, então nós marcamos uma data, eu não me lembro mais em que ano, em que data foi, mas foi mais ou menos nos últimos meses do ano de 1987. Então chegamos aqui, o primeiro trabalho que nós realizamos foi numa sexta-feira lá na congregação do Coimbra, que hoje é a segunda igreja. Tinha muita lama, e eles falaram assim, pastor, mas lá na congregação tem muita lama, sabe, mas meu pé também anda na lama. Então fui para lá, a congregação lotada, fiquei entusiasmado com aquele negócio. Aí no sábado e no domingo eu preguei aqui na sede. Então terminou o culto do domingo à noite, eles queriam uma conversa comigo. Me parece, não me lembro mais com exatidão, me parece que havia uma decisão na executiva do presbitério, que era o Sul Fluminense ainda, de estar aqui para me ouvir, né? Mas terminou o culto, fiquei aguardando, eles já tinham me avisado. Aí eles, confabular lá no canto, falaram assim, pastor, a nossa decisão é a seguinte, é para o senhor ir e voltar o mais rápido. Então nós chegamos aqui em janeiro de 88. Olhamos tudo que tinha aí, muita casa velha. Naquela semana, naquele fim de semana, naquela primeira semana, eu falei com os irmãos, olha, essa casa aqui não tem condição para a gente morar. Ele disse, não está no plano do conselho isso não. Isso aqui é para ser demolido. Então tudo bem. Aí arranjaram casa, morei na casa onde mora o Henrique, por um bom tempo. E então nós começamos a construção da obra aí. Foi de muita luta. Na época, se não me falha a memória, a igreja tinha 600 cruzeiros em caixa. Houve comentários de que eu derrubava e não construía. Mas eu fui para a frente da igreja e falei assim, meus irmãos, eu sei que eu chegou ao meu conhecimento de que irmãos aí dizendo que eu derrubei o que a igreja tinha e que eu não teria condição de construir. Realmente eu não tenho. A obra não é minha nem de vocês. A obra é de Deus. Nós somos o quê? O administrador da obra dele aqui. E com fé em Deus nós não vamos ficar devendo um centavo a quem quer que seja, exceto o amor que devemos estender a todos. E assim nós começamos essa construção. Naquela parte onde está hoje o salão social, a parte de baixo já estava pronta, ou quase pronta. Caiu um lance de laje todinho, veio ao chão, com muita chuva. Aquilo virou uma lama tremenda. O presbítero Natal, que era presbítero aqui na época, era o chefe de obras daqui. Ele chegou aqui com a turma para trabalhar numa segunda-feira e no domingo tinha chovido muito. Aí ele telefonou para mim perguntando se eu poderia vir aqui na construção. Então todo dia eu passava aqui e ele me mostrou aquele monte de barro. Eu falei, meu Deus, e agora? Vamos agradecer a Deus. Oramos ao Senhor, ajoelhamos, eu, Natal, o presbítero Joel, quem iria trabalhar, nós ajoelhamos em cima daquele barro e agradecemos a Deus. E oramos ao Senhor que Ele tomasse realmente toda a direção desta obra. O fato mais interessante que pode ser testemunhado até hoje pelo presbítero Natal, porque o irmão Joel já
partiu para a glória. No dia seguinte, eles voltaram e o Natal já havia passado. Pastor, amanhã a gente vem, se não tiver condição da gente trabalhar aqui, tem outro serviço, a gente vai fazer outro serviço. Mas quando eles chegaram, que meteram a pá, a lama estava seca. Seca. O Urbino morava nos fundos, ele conhece essa história também. Então isso foi um fato que marcou muito a gente, marcou muito. Teve alguns inícios de acidente aqui, mas sem consumação. Inclusive eu fui um dos tais, caí entre 8 pontas de ferro. Eu estava de bermuda, chinelo de dedo, camiseta e um boné escabanado na cabeça. Estava serenando, o carrinho estava cheio de terra, que a gente despejava lá na frente com uma bica. E eu caí de costas dentro da vala, entre 8 pontas de ferro. Aqui deu um pânico na turma. Todo mundo gritando o que houve. Quando olharam para mim, eu estava rindo para eles. E aí, pastor, o que aconteceu? Olha, o que aconteceu? Que eu caí aqui de barriga para cima. Eu poderia cair de outra forma, cair de barriga para cima. Que isso indica que eu estou pronto para levantar. Aí eu levantei, né? O senhor quer ir ao médico? Eu falei, não, é médico porque eu não estou sentindo nada. E realmente não senti nada. Houve outros incidentes, mas sem nenhuma gravidade, nunca precisou de ninguém ir ao médico, nem para o hospital. Então isso aí foi uma grande vitória que nós tivemos aqui, numa igreja de pouco recurso. Essa parte de trás aqui toda foi derrubada, e nós ficamos aqui, mais ou menos na direção onde está o gabinete agora. Tínhamos uma pequena sala aí, onde nós reunimos 40 crianças. Na época, nós tínhamos um grupo bom de crianças. E durante aquele ano, de 88, eu escrevi todas as lições para o departamento de adultos e lecionei todas as escolas dominicais. Isto é testemunho que, se precisar, nós temos dos irmãos aí. Eu creio que há alguns irmãos aqui, não sei quais são, mas eu creio que tem alguns que devem ter tudo quanto nós fizemos de estudo. Lançamos o boletim da igreja, que tinha um boletim assim, não de uma boa apresentação, mas valorizei o esforço que alguém havia feito, né? E quem me ajudou muito nesta área aí do boletim foi o Carlos Gomes, né? Irmão da irmã Nilza. Ele me ajudou muito, porque eu cheguei um dia perto dele e perguntei assim: o Carlinhos, o que você gostaria de fazer na igreja? O que você sabe fazer na igreja? Você, pastor, eu não sei lecionar, não sei nada. Mas o que você gosta de fazer? Não, meu caso aí é mais mexer com escrita, que não sei o que tem. Aí eu perguntei para ele: você teria condição de assumir o boletim da igreja? Eu passo todas as pastorais e te dou liberdade também, se você tiver algum artigo, me apresente, se eu achar conveniente, você põe na pastoral também. Então ele falou assim: então deixa comigo. E o mais interessante é que cada domingo ele apresentava o boletim de uma forma diferente, numa cor diferente. Tinha domingo que era branco, domingo era azul, verde, só não colocou vermelho porque nós não somos do PT. Isso é brincadeira. Mas foi um trabalho muito abençoado, e até hoje eu creio que deve ter uma corrumaça daqueles boletins até hoje. Então, com 8 meses de construção de tudo que nós temos aqui, as classes já tinham condição de voltar a funcionar. Tudo pronto, exceto pintura. Houve uma promoção de piso lá no Rio,
e nós saímos daqui com um caminhão dirigido pelo presbítero Henrique. Fomos lá na fábrica buscar os pisos dessa construção aí. Então, isso foi a contribuição que Deus permitiu que eu desse aqui para a igreja. Tenho gratas recordações da igreja. É uma igreja que nunca ficou apagada da minha memória. E mesmo depois que eu saí daqui, alguns irmãos me telefonavam, tinha uns que lamentavam, outros diziam que eles não tinham agido certo, de ter deixado eu ir embora. Então era aqueles lamentos que às vezes acontecem, né? Mas eu dou muita graças a Deus. Tive uma boa infiltração na sociedade de Barra, me tornei conhecido aí em áreas, né? Realizei palestras no Rotary Club e outras palestras a mais, né? Então, eu sou grato a Deus. E às vezes eu brinco com alguns irmãos, parece que Deus abriu uma janelinha só para derramar bênção para mim. Porque eu tenho um pouco de conhecimento de toda a máquina da Igreja Presbiteriana, desde o Conselho até na executiva do Supremo Conselho, onde eu também pertenci. Então, eu tenho somente a dizer que Jesus cresça e que eu me diminua na presença dele. E, reverendo, o senhor se lembra de algum estudo bíblico ou de algum sermão que ficou gravado aqui na história do Senhor, aqui em Barra do Piraí? Eu não tenho. Naquela época, os recursos nesta área era bastante precário, né? Em 1988, não é? Alguns tinham uns tocadiscos, inclusive eu tinha um tocadisco quadradinho, onde eu via o LP Samuel 321, que senão passa a ser Mercedes-Benz, né? O LP 300, o LP, aquele disco grande, né? Era os recursos que a gente tinha para ouvir música. Hoje não. Danizou, graças a Deus que deu capacidade ao homem para isso. Eu sempre digo uma coisa: o homem não cria nada, tudo já está criado. O homem apenas aproveita aquilo que Deus deixou, dando-lhe também a capacidade para isso. Esse é o meu pensamento a respeito de todo o desenvolvimento da tecnologia. O senhor tem algum versículo favorito, passagem da Bíblia que o senhor gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento histórico? Olha, eu tenho um hino que me... Eu tenho um hino que me marcou muito. No terceiro ano de seminário, um professor deu uma repreensão muito dura na classe. Nós achamos que ele não deveria ter feito aquilo. E aquilo me aborreceu muito, e outros colegas também. Eu morava com um rapaz que hoje também é pastor, não sei se... mas eu creio que ele ainda está vivo aí no Rio de Janeiro. Euquias Stutz. Eu era o companheiro de quarto dele. Então, a sexta-feira, no sábado a gente não tinha aula, então naquela sexta-feira eu cheguei no quarto, muito aborrecido. Ele era de série mais na frente. E falei com ele: olha, eu vou embora. Vai embora para onde? Só vou embora. Vou sair do seminário, não vou ficar aqui mais não. E peguei a mala, botei, não tudo porque não cabia, né? Mas botei um bom número de roupas, né? E naquela sexta-feira o trenzinho da Vitória Minas saía para Valadares à tarde.
Quando eu saí com aquela mala que descia o prédio, encontrei com o reverendo Joaquim Beato, que era professor nosso e que era o reitor do seminário. Aí ele, eu vou usar o tipo de voz dele. Será que é possível? Será que eu posso? Ô moço, onde você está indo com essa mala? Eu vou assim, reverendo, eu estou indo embora. Embora porque eu não dei ordem para você sair. Não, mas eu vou assim mesmo, pastor. O senhor já está vendo que eu estou indo embora? Mas por que você vai embora? Ah, me aborreci muito aí, eu acho que eu não vou continuar no seminário mais não. Aí ele me abraçou, era aquele homem muito sério, me abraçou e falou assim, olha, se você está com saudade da sua mãe, minha mãe já era idosa, né? Vai lá, vai ver sua mãe, mas semana que vem eu quero vê-lo aqui. Mas naquele domingo, seguinte, o meu colega me chamou domingo de manhã para ir à igreja. Eu respondi para ele, não vou à igreja hoje. Não, você vai ficar sozinho aqui no prédio? Vou ficar sozinho aqui, mas não vou à igreja hoje. Foi. Chegou à tarde, mais ou menos lá para as 5 horas, ele falou assim, como é que é? Vamos à igreja ou não vamos? Não, eu não vou não. Rapaz, você não vai ficar sozinho aí. Não, eu vou ficar aqui sim. Aí eu fiz uma colocação para ele. Eu só irei à igreja se eu puder escolher a igreja que eu quero ir e você for comigo. Então pode escolher a igreja que nós vamos. Vamos visitar a igreja da Ilha do Príncipe, em Vitória, um bairro de gente pobre. O templozinho da igreja era de tábua, não tinha muro na frente, e eu estava ali mais azedo do que o limão, emburrado mesmo. Chegamos, abrimos o portãozinho de madeira para poder entrar. Antes da gente entrar, o coral da igreja lá começou a cantar. Eu espero a manhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu chorei muito. Chorei, mas chorei muito. Me assentei no último banco e chorei o tempo todo do culto. Então esse hino me marcou muito. E eu tenho um sermão sobre o melhor lugar aqui da terra, a igreja. E há numa das divisões, eu incluo justamente essa experiência minha de tantos anos atrás. E todas as vezes que eu faço isso, eu tenho que segurar. Muito emocionante. De salmos da Bíblia, eu gosto muito do Salmo 46, que também é um salmo que marcou certos momentos também da minha vida, e não faz muito tempo. E o senhor poderia deixar uma mensagem pessoal para os membros da igreja? E qual conselho o senhor daria para os membros mais novos que estão chegando aí na igreja de Barra do Piraí? Bom, a palavra de Deus nos ensina que os mais velhos têm que instruir os mais novos. Mas vou abrir um parênteses aqui. Eu não sou velho. Eu sou idoso. Mas ainda tenho uma cabeça bem jovem. Se precisar, eu entro no meio da turma aí e eles têm que ter cuidado, que senão eu passo a perna em muitos. Mas agora então vamos falar sério. O conselho que eu dou é o seguinte: se você é filho da igreja,
você já está incluído na aliança que Deus fez com seus pais. Então você já faz parte desta aliança. E a aliança que Deus fez com os nossos pais é a lição de tê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro a quem nós devemos prestar toda a adoração com o coração quebrantado e contrito. Para você ter uma vida cristã abençoada, você não pode estar na igreja porque seu pai está ali, sua mãe está ali, e você também não pode ficar olhando, às vezes, algo que você discorda com falha de irmãos, porque na realidade, embora sendo uma entidade religiosa, nós somos humanos. E o ser humano, ele está sempre numa situação de não fazer aquilo que Deus exige de cada um de nós. Mas não olha a igreja assim. Olha a igreja como sendo a instituição divina. E embora hoje há muitos que dizem que podem ser crentes na sua própria casa, eu afirmo que você pode ser crente na sua própria casa, mas para você cumprir, ou para que nós cumpramos o que Jesus determinou, nós precisamos estar unidos com os irmãos. É o que nos diz o Salmo 133. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a igreja não é um clube onde você vai de qualquer forma. Ali não é um lugar para você passar o tempo, mas a igreja é o lugar onde você vai para aprender e aprender a palavra do Senhor. Uma coisa muito interessante, que talvez nem todos estejam pensando nisso, mas o nosso adversário está dentro da igreja também na hora que nós estamos lá. É a Bíblia que afirma. Eis que o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor procurando para algum motivo para nos tragar. Então a presença dele entre os servos do Senhor é uma realidade, mas ele está no nosso meio não para aprender, mas para destruir, tirando a sua atenção do que está sendo pregado, impedindo você às vezes de ler a Bíblia, porque você às vezes nem traz para a igreja a Bíblia, impede de você cantar, e às vezes você é perturbado com um cochicho do seu lado. Então tudo isto é uma maneira que nós temos que abolir da nossa vida cristã, na instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor que age em nossos corações. E a minha palavra para o conselho da igreja e para todos os demais membros, não apenas da ala jovem, é que nós devemos ser o modelo para aqueles que estão chegando. Devemos ser exemplos de amor para com aqueles que saíram e estão voltando, porque aqui é o lugar da restauração. Nós fomos restaurados por Jesus de uma maneira completa, quando Ele nos tirou da situação de desobediência, do pecado, e nos trouxe para andar na sua luz. Então, este é o posicionamento que todos os crentes devem ter, muito especialmente aqueles que estão investidos de autoridade na igreja por determinação do Senhor, através de votos de eleição ou de indicação para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa querida primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí, o nosso conselho, que sempre foi um conselho que não pensou em si mesmo, mas sempre pensou na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.